Keith Urban se apresentou pela primeira vez desde que Nicole Kidman pediu o divórcio. O casal de ouro havia se separado após 19 anos de casamento. Terminar um relacionamento nunca é fácil, mas quando acontece com um casal que o mundo achava que duraria para sempre como Nicole e Keith, o impacto é diferente. Após a separação de Nicole Kidman, sim, eles acabaram de se separar. Keith Urban se abriu de uma forma que poucos esperavam, compartilhando uma confissão que revelou detalhes que desvendavam a imagem perfeita do relacionamento. O que motivou esse pedido repentino de divórcio? Quem gostaria de perder Nicole Kidman? Vamos analisar isso. Mais um fim explosivo de uma era em Hollywood. O ponto de vista de Keith Urban. Em 30 de setembro deste ano, a atriz Nicole Kidman entrou com pedido de divórcio, causando grande comoção entre os fãs. Nicole Kidman e Keith Urban se separaram, e ela tinha algo a dizer. Mas espere, Keith também deu o que falar sobre o estado do casamento deles muito antes de tudo isso acontecer, quando admitiu que havia arruinado seu casamento com Nicole Kidman. Não foi uma declaração polida de Hollywood. Foi crua e direta ao ponto. Durante anos, as pessoas os viram como a prova de que uma grande estrela de cinema e uma cantora country podiam, de fato, fazer dar certo. E então, com uma única frase, ele revelou tudo dizendo o que ninguém esperava. Tudo desmoronou e a culpa foi principalmente dele. Mas isso não foi totalmente inesperado. Se você olhar para trás, os sinais estavam lá. Lembra daquela homenagem do AFI em 2024, em que Keith ficou com os olhos marejados e agradeceu a Nicole por tê-lo resgatado durante suas dificuldades. Na época, todos acharam lindo. Agora, depois da separação, a sensação é um pouco diferente. Como se ele já estivesse admitindo que havia se apoiado demais nela. E no fundo, ele sabia disso. O que surpreendeu as pessoas não foi apenas o que ele disse, mas como ele disse. Sem comunicado de imprensa, sem declaração formal de advogado. Era o próprio Keith falando como alguém que simplesmente não conseguia mais se conter. Eu estraguei tudo, confessou ele. Simples, confuso e dolorosamente honesto. Ele não tentou disfarçar nem apontar o dedo para ninguém. Pela primeira vez, ele não se escondeu atrás da música ou do charme. Ele simplesmente assumiu a situação. E o momento escolhido tornou tudo ainda mais doloroso. A essa altura, os papéis do divórcio já haviam sido protocolados. Fãs e a mídia fervilhavam com teorias sobre ausências em tapetes vermelhos, entrevistas constrangedoras e até mesmo rumores de outra mulher. Mas a confissão de Keith dissipou todo esse ruído. Não confirmou todos os rumores, mas deixou uma coisa clara. Nicole não era a única a carregar o peso do casamento. As pessoas reagiram rapidamente. Alguns acharam revigorante, finalmente, uma celebridade assumindo a responsabilidade em vez de se esquivar. Outros reviraram os olhos dizendo que era tarde demais para começar a ser honesto. E havia os fãs que simplesmente se sentiram tristes. Afinal, se Keith e Nicole não conseguiram, que chance teria qualquer casal de Hollywood para Nicole, porém deve ter sido doloroso. Há relatos de que ela realmente lutou para manter o casamento, tentando proteger os filhos, apoiando-o durante a reabilitação e os momentos difíceis da carreira. Ouvir ele admitir que havia estragado tudo provavelmente não foi chocante para ela, mas certamente tornou tudo oficial perante o mundo, no fim das contas. A confissão de Keith não se tratava apenas de arrependimento. Tratava-se de finalmente dizer em voz alta o que ele provavelmente já sabia há muito tempo. Seja por necessidade de encerrar um ciclo por culpa ou simplesmente por desabafar. Isso abriu caminho para todas as outras perguntas que as pessoas ainda fazem. Porque às vezes a parte mais difícil de um término não é admitir que acabou, é admitir o porquê, e no caso de Keith. Algumas pessoas não conseguem deixar de se perguntar se o motivo se resume apenas ao casamento ou talvez a outra pessoa. Espera aí, tem alguém envolvido? A outra mulher. Sempre que um casal famoso de Hollywood se separa, você sabe o que acontece em seguida, rumores. E no caso de Keith e Nicole, eles não perderam tempo. Quase imediatamente começaram os rumores sobre uma suposta outra mulher. Será que havia mesmo alguém? Ou era apenas especulação, fazendo o que a especulação sempre faz de melhor preencher lacunas com manchetes sensacionalistas? Um nome continuava surgindo: Maggie Ba, a guitarrista de 25 anos de Keith. Ela vinha se apresentando com ele em turnê e os fãs notaram pequenos momentos que pareciam, digamos, interessantes em um show. Keith chegou a mudar a letra de The Fighter e usar o nome dela.
As pessoas diziam que ele mudou a letra enquanto cantava com Maggie, e isso era a prova de que eles tinham um caso. Vídeos dele apontando para ela no palco viralizaram rapidamente no TikTok. E, de repente, as pessoas se convenceram de que a conexão ia além da música. É claro que a internet repercutiu bastante. Memes, especulações, histórias de bastidores, tudo o que você possa imaginar. O pai de Maggie até jogou lenha na fogueira com um comentário que não foi exatamente uma negação. E assim, o que poderia ter sido apenas uma brincadeira de palco começou a parecer algo maior. Mas aqui está o problema, ninguém confirmou nada. Nem Keith, nem Maggie disseram uma palavra para oficializar os rumores, e Nicole permanece em completo silêncio, o que honestamente só alimenta ainda mais as especulações. Ao mesmo tempo, o momento da separação deu ainda mais peso aos rumores. Nicole entrou com o pedido de divórcio oficialmente em 30 de setembro, marcando essa data como a separação oficial após 19 anos de casamento. Ela alegou diferenças irreconciliáveis e dificuldades conjugais contínuas, mas fontes próximas indicaram que os dois já estavam vivendo vidas separadas muito antes do processo. Segundo pessoas próximas ao casal, Keith havia discretamente estabelecido sua própria casa e para muitos ao seu redor a separação parecia inevitável. Ainda assim, os rumores sobre outra mulher foram o que mais magoaram. Algumas fontes próximas a Nicole sugeriram que ela se sentiu pega de surpresa e até mesmo traída, especialmente depois de ter apoiado Keith durante seus anos mais difíceis. Os fãs também não puderam deixar de ligar os pontos. A confissão dele sobre ter arruinado o casamento, o pedido repentino de divórcio, os boatos sobre Maggie e a coincidência de tudo isso. Coincidência, talvez, mas também fez com que suas palavras soassem mais pesadas, como se ele já carregasse o peso de algo que nós estávamos apenas começando a entender. Mas, por outro lado, só Keith sabe. E aqui está o panorama geral: a outra mulher nem sempre precisa ser uma pessoa real. Às vezes é uma carreira, a fama ou demônios que nunca desaparecem completamente. No caso de Keith, sua agenda de turnês exaustiva. Os holofotes e suas lutas bem documentadas contra o vício podem ter contribuído para isso, sejam literais ou simbólicos. Os rumores abriram uma brecha na imagem brilhante e perfeita de um casal que todos pensavam ter tudo. O que nos leva à próxima pergunta: se as rachaduras existiam quando começaram a aparecer. A queda do casal poderoso. Quando se fala em casais poderosos de Hollywood, a lista é sempre curta. E por quase 20 anos, Keith Urban e Nicole Kidman estiveram no topo da lista. Atriz glamourosa. Ok. Música country. Ok. Mãos dadas fofas no tapete vermelho e beijos sob os flashes. Ok. 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 Eles não eram apenas um casal. Eles eram o tipo de casal que fazia as pessoas pensarem: viram, o amor verdadeiro pode sobreviver à fama. Nos encontramos neste mundo imenso e somos loucos um pelo outro. Mas eis a questão sobre casais poderosos. O que parece perfeito em público nem sempre corresponde ao que acontece em casa. E com Keith e Nicole, essas rachaduras não surgiram do nada. Não. Elas se infiltraram lentamente como pequenas fissuras em um vidro. Difíceis de notar no início, mas depois de vê-las, não dá mais para ignorá-las. Grande parte disso se resumia a questões de horário. Keith praticamente vivia na estrada de cidade em cidade, de palco em palco. Nicole estava envolvida em filmagens, estreias e turnês de imprensa. Some a isso 2 filhas. E de repente a situação perfeita do casal parece mais com 2 agendas disputando espaço. Como construir uma vida familiar aconchegante quando ambos estão constantemente viajando? Claro, eles tentaram. Tiveram reencontros, grandes gestos românticos e aqueles sorrisos no tapete vermelho que convenciam os fãs de que tudo estava às mil maravilhas. Mas fontes próximas admitiram mais tarde que esses eram apenas paliativos. Remendos superficiais apenas mascaravam problemas maiores. A verdadeira distância não era apenas física, era emocional. E os fãs, eles começaram a perceber. Nicole apareceu sozinha em alguns eventos. Keith foi visto em outros sem ela. Entrevistas que antes eram repletas de declarações entusiasmadas de repente pareceram um pouco sem graça. No início ninguém queria acreditar. Todo mundo tem dias ruins, diziam as pessoas. Mas olhando para trás, sim, os sinais estavam lá. Depois veio o silêncio. E o silêncio
pode ser mais eloquente do que qualquer declaração. Chega de menções constantes um ao outro. Chega de piadas internas em entrevistas. Apenas esse vazio silencioso que era impossível de ignorar. Então, quando Keith finalmente confessou que havia arruinado o casamento, não foi uma reviravolta chocante. Foi mais como, ok, o véu foi levantado. Agora vemos tudo. A admissão não se baseava em rumores ou especulações. Era ele admitindo o que as pessoas já haviam começado a deduzir. Esse relacionamento não era tão inabalável quanto parecia. Claro, os sussurros sobre outra pessoa não ajudaram. Existindo ou não outra mulher, o momento foi suficiente para magoar. E para Nicole, pessoas próximas a ela disseram que se sentiu como uma traição, como jogar sal em uma ferida já aberta. A ironia. As mesmas coisas que os tornaram uma dupla tão poderosa à carreira musical de Keith, o estrelato de Nicole em Hollywood, eram também as coisas que os estavam separando. Por anos, eles administraram tudo com maestria, mas eventualmente a balança pendeu demais. Ele tinha exigências que o puxavam para um lado, ela tinha exigências que a puxavam para o outro, e o casamento deles ficou ali no meio de um impasse. O mais triste, olhando para trás, é que tudo parece meio inevitável. Amigos, segundo relatos, já previam o divórcio muito antes de ele ser oficializado. Aparentemente, a mudança discreta de Keith para um apartamento próprio foi a gota d'água, a confirmação silenciosa de que não se tratava apenas de uma fase ruim. Quando o anúncio oficial foi feito, as pessoas próximas ao casal não se surpreenderam. Apenas os fãs que ainda se apegavam ao conto de fadas ficaram chocados. E essa é a verdadeira dor de vê-los desmoronar. Para nós, não foi apenas mais um término de celebridade. Foi a dura constatação de que até mesmo os casais que apontamos como prova de que o amor pode sobreviver a tudo ainda são, no fim das contas, humanos. Se eles não conseguiram, quem conseguirá? Ainda assim, antes de nos perdermos demais na dor, vale a pena relembrar como tudo começou. Porque antes das rachaduras, antes dos rumores e antes da confissão, eu estraguei tudo, havia uma faísca. Uma faísca que se transformou em uma das histórias de amor mais queridas de Hollywood. O romance que todos torciam. Antes do drama, antes das manchetes, antes de toda aquela história de confissão, havia uma faísca. E honestamente era bem fofo. Imagine a cena. 2005. Um evento em Hollywood celebrando australianos em Los Angeles. Nicole Kidman, recém-solteira, reconstruindo sua vida após o término com Tom Cruise. Keith Urban, já uma estrela da música country, mas ainda o cara australiano discreto com um violão e um sorriso no rosto. Eles se conhecem. Rola uma química instantânea. Fim certo. Quase. Aqui está o detalhe crucial. Nicole se apaixonou por ele imediatamente. Ela admitiu que o achou um sonho desde o início, mas Keith, ele usou a clássica tática de esperar 3 meses antes de ligar. Pois é, ele literalmente guardou o número de telefone da Nicole Kidman por um tempão, porque era tímido demais. Imagina ter o número da Nicole Kidman e simplesmente não ligar. Estratégia ousada Keith. Mas quando finalmente ligou, as coisas aconteceram rápido. As primeiras conversas deles não foram nada banais. Em 2005, eles conversaram um pouco por telefone depois disso, mas se aproximaram ainda mais no aniversário de 30 anos de Nicole, em junho de 2005. Eram conversas profundas que duravam horas do tipo: onde você esteve toda a minha vida? Quando assumiram o relacionamento publicamente. As pessoas já pressentiam que não se tratava de um romance típico de Hollywood. Avançando para junho de 2006 e pronto, eles se casaram em Sydney. O poderoso casal australiano trocou alianças em uma cerimônia católica tradicional na Capela Cardinal Seri em Sydney. Nicole em seu deslumbrante vestido Balenciaga e Keith cantando para ela. Como era de se esperar. Ele é Keith Urban e os fãs do mundo todo estão encantados com o conto de fadas. E o mais incrível é que não era só o brilho do casamento. Os dois realmente pareciam um casal de verdade. Nicole sempre falava com entusiasmo sobre como Keith a fazia se sentir segura e com os pés no chão. Embora Keith tenha chamado Nicole de sua salvadora, atribuindo a ela o mérito de tê-lo ajudado a superar seus momentos mais difíceis, incluindo o vício,
Isso não é apenas romance, eles são parceiros para tudo. Durante anos foram o casal queridinho de Hollywood, o casal que sempre dava certo. Tapetes vermelhos, entrevistas sempre de mãos dadas, declarações de amor constantes. Keith chegou a escrever canções de amor que os fãs juravam ser sobre Nicole. E apesar de tudo isso, eles construíram uma família com suas duas filhas, Sunday Rose e Faith Margaret. Frequentemente descreviam a vida em casa como sua calmaria em meio ao caos. Basicamente, se você precisava de provas de que o amor podia sobreviver à fama, ao dinheiro, à reabilitação e aos paparazzi, Keith e Nicole eram o exemplo perfeito. É exatamente por isso que as rachaduras no casamento deles parecem tão chocantes agora. Porque sejamos sinceros, quando você constrói sua história de amor a níveis de conto de fadas, o final, se chegar, sempre impacta um pouco mais. Mas antes de nos precipitarmos, vamos nos concentrar nos anos intermediários no dia a dia do casamento deles. Os altos, os baixos e as mudanças sutis que eventualmente prepararam o terreno para tudo o que se seguiu. 19 anos juntos sob os holofotes. Se alguma vez houve uma mulher que conheceu os altos e baixos do amor sob os olhos do público, essa mulher foi Nicole Kidman, quando conheceu Keith Urban. Ela não era uma atriz ingênua e novata no circo de Hollywood. Ela já havia vivido um casamento de grande repercussão com Tom Cruise. Nicole Kidman faz um raro comentário sobre seu casamento com Tom Cruise. Quando se trata do casamento de Nicole e Tom, o assunto está encerrado. O divórcio dominou as manchetes e a fase "e agora?", o que vem a seguir para Nicole, que se seguiu. Então, quando Keith entrou em cena, não foi apenas mais um romance. Para ela foi uma segunda chance para o tipo de amor que ela quase havia perdido. E eles souberam como vender essa ideia. Nicole se iluminava ao falar de Keith, descrevendo-o como sua rocha, sua âncora, o cara que a fazia se sentir segura depois de anos de incerteza. Os fãs adoravam isso neles. Não era apenas brilho de tapete vermelho. Parecia algo real. Ela não tinha medo de se derreter em entrevistas. E ele não se acanhava em escrever músicas que soavam suspeitosamente como cartas de amor para ela. Por um tempo parecia que eles tinham descoberto a fórmula para um casamento de sucesso em Hollywood. Afeto genuíno envolto no glamour das celebridades. A própria Nicole frequentemente admitia que queria estabilidade, algo duradouro e sólido. E Keith parecia se encaixar nesse perfil. Ela falava sobre como sonhava com uma vida familiar simples, mesmo em meio a uma carreira que a fazia viajar pelo mundo todo. E quando suas duas filhas nasceram, parecia que ela finalmente tinha tudo o que sempre quis. Amor, família e sucesso, tudo em um só. Mas é aí que as coisas se complicam. Casamento sob os holofotes não se resume apenas a amor. Tem a ver com logística. E no caso de Nicole, essa logística era brutal. A carreira de atriz não segue exatamente um horário fixo. Um dia ela está na Austrália filmando um drama de época, no outro está na Europa fazendo divulgação e depois disso está de volta aos Estados Unidos conciliando outro projeto. Some a isso a agenda de shows de Keith. E basicamente eram duas pessoas vivendo vidas paralelas com apenas alguns encontros ocasionais. Fontes próximas dizem que Nicole se esforçou muito para manter o casamento. Ela lutou pelo relacionamento, chegando até a ajustar sua carreira em alguns momentos para dar mais espaço à família. Era comum vê-la levar os filhos para os sets de filmagem, reorganizar coletivas de imprensa e reservar um tempo para Keith sempre que possível. Mas, por mais que se esforçasse, a distância entre eles parecia não diminuir. E não podemos esquecer a pressão pública. Em cada entrevista, em cada tapete vermelho, em cada ensaio fotográfico, eles não eram apenas duas pessoas apaixonadas. Eles eram Nicole e Keith, o casal em quem os fãs depositavam suas esperanças. É muita coisa para carregar quando a vida real por trás das câmeras não é nem de longe tão perfeita. Para Nicole, o desmoronamento do casamento não se resumiu a perder um marido. Foi perder o sonho que ela pensava ter finalmente realizado. Relatos sugerem que ela foi pega de surpresa pela confissão de Keith de que ele havia arruinado o casamento, especialmente com os rumores de um outro envolvido. Independentemente de outra mulher estar ou não envolvida, para Nicole foi como uma traição, depois de anos lutando por estabilidade. O tapete foi puxado debaixo dos seus pés. Ainda assim, se há uma coisa que Nicole Kidman sempre foi, é resiliente. Ela já sobreviveu a decepções amorosas antes.
E embora esta tenha doído profundamente àqueles próximos a ela, dizem que ela está determinada a não deixar que isso a defina. E é parte do motivo pelo qual os fãs a apoiam com tanta intensidade. Porque ela não é apenas uma estrela de Hollywood. Ela é uma mulher que continua se reerguendo, não importa quantas vezes a vida tente derrubá-la. Como o passado de Nicole moldou a mulher que ela era antes de Keith entrar em sua vida. O passado de Nicole Kidman antes de Urban. Antes de Keith Urban sequer aparecer em sua vida. Nicole Kidman já havia vivenciado dramas e reinvenções suficientes para preencher uma dúzia de roteiros de Hollywood. Sua história não era apenas sobre fama, era sobre resiliência, reinvenção e sobrevivência em uma indústria e em relacionamentos que podem ser brutais. A maioria das pessoas ainda se lembra de seu primeiro grande romance público com Tom Cruise. Nicole conheceu Tom em 1989 no set de filmagem de Dias de Trovão. Polícia. O quê? Você ouviu ele? Ok, ele chamou a polícia, mas eu não vou embora até você falar. Não tenho nada a dizer. Bem, o que se seguiu foi um dos casamentos mais famosos de Hollywood nos anos 90. Rapidamente se tornaram o casal de ouro. Tapetes vermelhos, filmes de grande sucesso, capas de revistas. Para o mundo exterior parecia um conto de fadas, mas nos bastidores o casamento deles era complicado. O casal adotou 2 filhos juntos, Isabella e Connor. Mas em 2001 o casamento desmoronou. O divórcio foi conturbado público e deixou Nicole devastada. Ela tinha apenas 33 anos na época, de repente solteira e lançada em um novo capítulo onde precisava descobrir quem era sem Tom Cruise ao seu lado. Em entrevistas posteriores, ela admitiu que se casou jovem e precisou se redescobrir após a separação. Esse período da vida dela moldou a mulher que eventualmente conheceu Keith Urban. Profissionalmente, Nicole estava em ascensão. O início dos anos 2000 foi um momento decisivo para sua carreira. Ela ganhou um Oscar por sua atuação marcante em As Horas. Tenho imensa admiração e gratidão por isso. Em 2002, ela provou de uma vez por todas que não era apenas a esposa de Tom Cruise. Ela era uma das atrizes mais talentosas de sua geração. Filmes como Moulin Rouge, Os Outros e Cold Mountain solidificaram sua reputação como uma atriz versátil e com grande potencial. Mesmo assim, por trás do glamour, ela frequentemente demonstrava certa solidão. Ela falou sobre o desejo de ter uma família, sobre ansiar pela estabilidade de um amor duradouro. Por isso, quando Keith Urban apareceu, não foi apenas mais um romance. Foi a chance de ter o tipo de relacionamento sólido que ela buscava. Em retrospectiva, é fácil entender por que o casamento de Nicole com Keith foi tão importante para seus fãs. Não era apenas uma estrela country se apaixonando por um ícone de Hollywood. Era Nicole que havia passado por decepções amorosas, um divórcio público e a luta para se reconstruir, finalmente encontrando alguém que parecia equilibrar seu mundo. Claro, sabendo onde sua história se encontra, agora esse passado se torna ainda mais comovente. Nicole já havia vivido um divórcio doloroso e de grande repercussão antes de Keith. E embora ela tenha construído uma vida e uma carreira incríveis depois disso, os fãs não podem deixar de se perguntar quantas vezes alguém consegue se reerguer e recomeçar. O peso da fama. Um dos principais motivos pelos quais Nicole Kidman e Keith Urban se tornaram um casal tão magnético foi que sua história de amor se desenrolou em meio a 2 carreiras em ascensão meteórica. Hollywood ficou chocada quando a notícia de que Nicole e Keith estavam terminando seu relacionamento de 20 anos veio à tona recentemente. Ela era da realeza de Hollywood. Ele era o queridinho de Nashville. Juntos, eles eram a combinação perfeita, uma mistura de tapetes vermelhos e brilho-estreias de filmes e turnês country. O estrelato de Nicole já estava consolidado muito antes de ela conhecer Keith. No início dos anos 2000, ela não era apenas uma atriz respeitada. Ela era uma das atrizes. Com um Oscar no currículo e uma filmografia repleta de papéis ousados, ela construiu uma reputação por escolher personagens que a desafiavam e comprovavam sua versatilidade. De Moulin Rouge a The Hours. Nicole não tinha medo de correr riscos e sua carreira prosperou por causa disso. A trajetória de Keith foi diferente, mas a luta foi igualmente intensa. Depois de se mudar da Austrália para Nashville, ele batalhou para chegar ao competitivo cenário da música country.
Seu sucesso veio no início dos anos 2000 com hits como Somebody Like You e You'll Think of Me, transformando-o em uma das vozes mais reconhecidas do gênero. Quando conheceu Nicole, em 2005, ele já estava esgotando ingressos para suas turnês, acumulando prêmios e construindo uma reputação como um dos artistas mais carismáticos da indústria. Junte os dois e o resultado foi explosivo. Nicole trouxe o glamour de Hollywood, Keith o charme despretensioso, e os fãs adoraram. Eles pareciam imbatíveis. Um casal que não só havia conquistado seus respectivos mundos, como também conseguiu se encontrar em meio ao caos. Mas eis a questão: a fama é uma faca de dois gumes. Por um lado, proporcionou-lhes uma vida com que a maioria das pessoas só podia sonhar. Por outro, criou uma rotina e um estilo de vida que tornavam praticamente impossível construir uma vida familiar tranquila e normal. A carreira de Keith o mantinha na estrada por meses a fio, viajando de cidade em cidade, hospedando-se em hotéis e se dedicando a apresentações noturnas. O mundo de Nicole era igualmente exigente. Longos dias no set de filmagem, gravações internacionais, turnês promocionais que a faziam cruzar continentes. Individualmente, essas carreiras eram impressionantes. Juntas eram exaustivas. Pessoas próximas costumavam dizer que Nicole e Keith pareciam viver vidas paralelas, profundamente comprometidos um com o outro, mas constantemente puxados em direções opostas pelo trabalho. Mesmo quando reservavam um tempo um para o outro, isso geralmente envolvia grandes gestos. Um voo rápido para se encontrarem entre projetos, uma visita surpresa a um set de filmagem ou a presença nas estreias um do outro. Que fofo! Com certeza. Sustentável, nem tanto. E ainda tem a questão da fama em si. A fama não pressiona apenas as agendas, pressiona as pessoas. Cada evento perdido, cada tapete vermelho individual, cada entrevista ligeiramente constrangedora se transformava em combustível para especulações. Os fãs esperavam perfeição, porque por muito tempo. Keith e Nicole pareceram entregá-la, mas nos bastidores o equilíbrio era delicado. E a cada ano que suas carreiras cresciam, esse equilíbrio se tornava mais difícil de manter. É irônico, na verdade. Justamente o que os tornava um casal tão fascinante de se acompanhar era também o que tornava seu casamento tão vulnerável. A atriz buscando roteiros que a desafiassem, o astro da música country buscando canções que ressoassem em arenas lotadas de fãs. Ambos faziam o que amavam, e nesse processo se distanciavam lentamente, olhando para trás. Suas carreiras não eram apenas parte de sua história. Eram quase como um terceiro personagem no casamento. Às vezes os uniam, às vezes os separavam, mas sempre estavam lá, moldando o desenrolar do relacionamento. Rumo ao próximo capítulo. Os papéis do divórcio podem ter sido assinados, mas a história de Nicole Kidman e Keith Urban não termina aí. Ela apenas inicia um novo capítulo. E como qualquer separação de alto perfil, esta será tão acompanhada de perto quanto o próprio casamento. Para Nicole, o foco agora é cristalino: suas filhas. Amigos dizem que ela temia o momento em que a separação se tornasse pública, mas agora que o mundo sabe, ela está estranhamente calma. Ela está surpreendentemente sensata, explicou uma fonte próxima. Observando que a atriz está optando por investir sua energia no futuro em vez do passado. No topo dessa lista de prioridades estão suas duas filhas, Sunday Rose e Faith Margaret. Nicole sempre foi aberta sobre o quanto a maternidade significa para ela. E se há uma coisa que ela está determinada a proteger durante tudo isso, é a estabilidade delas. Isso não significa que seja fácil. O divórcio é complicado mesmo sem os tabloides dissecando cada passo. Mas Nicole já enfrentou o sofrimento público antes e está se apoiando na mesma resiliência que a ajudou a superar outros momentos difíceis, em vez de se lamentar pela traição ou por suposições. Ela já está virando a página, olhando para o futuro, para projetos cinematográficos, tempo com a família e principalmente para construir uma base sólida para suas filhas. A história de Keith após o divórcio tem sua própria reviravolta dinheiro. Mais especificamente, o acordo pré-nupcial. Em 2006, quando se casaram, o casal assinou um acordo matrimonial com uma cláusula incomum. Segundo relatos, Keith teria direito a $600 mil americanos por cada ano que permanecesse sóbrio.
Considerando seus notórios problemas com o vício no passado, a separação foi tanto uma garantia financeira quanto, de certa forma, um símbolo do apoio de Nicole. E aqui está o ponto crucial. Keith está sóbrio desde que entrou na reabilitação poucos meses após o casamento. Fazendo as contas, isso equivale a cerca de 11 milhões de dólares. Não é exatamente troco de bolso. É um detalhe curioso em uma separação tão pública, mas também mostra como o casamento deles foi construído sobre o amor e tentativas reais de responsabilização. Nicole chegou a fazer uma intervenção para Keith no início do relacionamento, algo que ele mais tarde reconheceu como crucial para salvá-lo não apenas pessoalmente, mas também profissionalmente. Ele disse mais de uma vez que o momento escolhido por ela mudou sua vida. Acredito que tudo foi planejado para aquele momento nos unir, disse ele a Oprah em 2010. Então, onde isso deixa Keith agora? De certa forma, com uma nova perspectiva, financeiramente seguro, ainda fazendo shows como atração principal. E se seu histórico serve de parâmetro? Provavelmente canalizando a turbulência de sua vida pessoal para sua música. Afinal, algumas de suas músicas mais impactantes surgiram de experiências pessoais profundas. Os fãs já especulam sobre como o término do relacionamento pode influenciar seu próximo álbum. Para ambos, a criação compartilhada da filha será inevitavelmente o próximo grande desafio. Nicole e Keith sempre foram extremamente protetores da privacidade da filha. Keith Urban e Nicole Kidman se separaram e surgiram imagens de um show deles. Portanto, não espere uma enxurrada de dramas familiares nas redes sociais. Ainda assim, fontes próximas afirmam que ambos estão empenhados em manter as coisas o mais tranquilas possível para o bem dos filhos, independentemente das diferenças como casal. Eles sempre compartilharam um forte vínculo como pais, e os amigos acreditam que esse continuará sendo o ponto em comum entre eles. A ironia, claro, é que o casamento começou com uma intervenção e termina com uma cláusula que exige sobriedade. Entre esses dois momentos, houve quase 2 décadas de amor-família e uma estabilidade difícil. E embora o final possa não ter sido o conto de fadas que os fãs esperavam, tanto Nicole quanto Keith estão entrando em seus próximos capítulos com uma mistura de graça-garra e sim um pouco de drama de tabloide. Porque se há algo que esta história provou, é que mesmo o casal perfeito ainda é apenas 2 pessoas tentando descobrir a vida e agora como vivê-la separadamente. No fim, a história de Keith Urban e Nicole Kidman nos lembra que até os casais mais glamourosos enfrentam dificuldades com as quais todos nós podemos nos identificar: amor, distância e o desafio de manter tudo junto. Suas jornadas podem ter tomado caminhos diferentes agora, mas o fascínio por sua história permanece. Se você quiser análises mais aprofundadas sobre as histórias reais por trás das manchetes de Hollywood, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e fique ligado para as próximas novidades.